Cidadão saiu na frente na campanha eleitoral de 2012, promovendo entrevista com os partidos políticos de Paços. Esse projeto inovador tem como protagonistas os alunos do segundo ano do Colégio Del Rey. Nessa primeira etapa, foram entrevistados representantes dos partidos que apresentaram suas propostas para a próxima gestão, visando conscientizar e informar a população das diretrizes da campanha dos mesmos. Agradecemos a parceria com o Colégio Del Rey, com a Expansão Mobiliária, com a MUV e a Câmara Municipal. Assista na íntegra as entrevistas, divulgue essa ideia e aguarde o debate com os candidatos. Afinal, um cidadão consciente é um eleitor consciente. Bom dia. A equipe do Poder Cidadão agradece a presença do representante Elvio Maia para esta entrevista. Essa entrevista terá 8 perguntas, com um tempo máximo de 1,5 minuto e 3 minutos para a conclusão. Bom dia. Paços convive com sérios problemas sociais. Os moradores de rua e as crianças sem atividade são alguns desses problemas. Na área infantil, temos o estádio municipal, que tem infraestrutura para acolher esses jovens, mas hoje está abandonado. Os moradores de rua ocupam algumas áreas públicas, e isso é sério. Quais os projetos do seu partido para esses problemas sociais? Na verdade, o estádio ele está abandonado fisicamente. E é verdade que a prefeitura ela tem feito algumas atividades dentro do estádio. Mas o que a gente acredita que precisa ser feito? Essas atividades elas precisam ser estendidas aos bairros. Por quê? A própria cidade cresceu muito, o deslocamento das crianças todas num lugar só, ele fica deficitário. Então o que é importante? É importante que você crie mais alternativas de lazer ou nos próprios bairros ou na região. Para quê? Para facilitar o acesso da criança ou do adolescente naquele esporte. Falo que quando eu fui diretor de esporte da prefeitura, nós tínhamos vários projetos sociais dentro de escolas. Os nossos maiores parceiros eram as escolas. Por quê? Na escola você tem a quadra, você tem o material esportivo. E o que era a parceria da prefeitura? Ela dava o material, arrumava o professor e ele trabalhava dentro da escola, da própria escola, com as atividades com alunos já da escola, após o horário. Então isso, na época nós trabalhávamos com mais de 3 mil alunos dentro de Paços. Então o que falta hoje é atividade de lazer para essas crianças. Sabe-se que as campanhas eleitorais ganham e perdem espaço na mídia a cada eleição. Em 2012, qual será o meio de divulgação mais utilizado? O meio de comunicação todos nós sabemos. O rádio, né? O rádio e a televisão são veículos de comunicação serão bastante utilizados. A rua, hoje, acredito que a mídia, corpo a corpo, em reuniões em fábricas, lojas, um grupo de pessoas, ele também será bastante utilizado. Mas a televisão e o rádio serão mais utilizados. Em meados de 2011, passou pela Câmara Municipal um projeto para que Paços tivesse número máximo de 17 vereadores. Você, em nome do partido, concorda com esse número? Por quê? Até dentro do partido, eu tive divergências, porque eu sou a favor do aumento do número. Muito embora estivesse como vereador, e essa explicação, às vezes, ela vem passar um pouco do tempo. A nossa cidade hoje ela conta com mais de 100 mil habitantes. Glória tem 9 vereadores, nós temos 11. Então o que você faz? Quando você aumenta o número de vereadores, você dá mais oportunidade para que a população possa participar da Câmara. Às vezes uma campanha ela fica muito em detrimento de pessoas com poder aquisitivo, que tem um poder financeiro de fazer uma campanha com muito mais possibilidade. Quando você aumenta esse número, não que seja 17, mas que não fosse 11. Isso é um pensamento meu. Muito embora dentro do partido, voltou-se para que mantivesse o número. Por que eu sou a favor de aumentar? Na época, o pessoal questionou muito a questão de gasto na Câmara. Na época que eu fui vereador, nós tínhamos 15 vereadores. Devolvia-se 1 milhão por ano por prefeito. Hoje, tem 11 que não devolve nada. Ou se devolve muito pouco, 300 mil reais. Então não é a quantidade de vereadores que vai resolver o problema, e sim como você administra a Câmara. Então, a questão é essa, e são muitas coisas mais complicadas dentro da Câmara, que são as comissões. Hoje temos 5 comissões na Câmara. E dentro dessas 5 comissões, repete-se muitos vereadores, no caso que são muito poucos. Por exemplo, o vereador faz parte de 3 comissões. E quando você começa a fazer com um vereador fazendo parte de 3 comissões,
você começa a deixar o poder muito na mão de uma pessoa. Então era melhor que esse poder fosse distribuído. Um dos grandes problemas da atualidade é a formação da mão de obra especializada. Qual a proposta do seu partido para essa questão, bem como para a geração de empregos na cidade? Eu acho que essa pergunta ela é muito importante. O grande problema não é em Passos, ela é no Brasil. Então, eu acho que o que nós precisamos? Precisamos de trabalhar no desenvolvimento de escolas técnicas. Hoje nós temos uma escola técnica federal, porque nós temos que trabalhar qual é a vocação do nosso município. Através da vocação do nosso município, é que nós devemos dar oportunidade para que novos jovens sejam ingressados no mercado de trabalho, através dos cursos técnicos. Isso é importante. Sabemos que nessa eleição, alguns partidos seguirão a ideologia de lançar um número máximo de candidatos à Câmara. Outros lançaram somente aqueles com clara chance de vitória. Qual dessas ideologias vocês seguirão? Primeiro, nós vamos lançar com o número máximo. Por quê? Porque nós trabalhamos para ter o máximo. Então, se um partido ele não pode ser cerceado num grupo de pessoas pensando que só aqueles que têm a oportunidade de ganhar a eleição. E a gente vê, muitas vezes, uma pessoa que não é expectativa, passa a ser um grande vitorioso na eleição. Então, dentro dessa condição, nós trabalhamos durante todo o tempo para buscar pessoas para trazer para o nosso partido. Pessoas que acreditam dentro dos nossos ideais. Até porque quem construiu essa Câmara, hoje são duas pessoas do nosso partido. Um é o Ademir José da Silva, que foi o idealizador, e o outro foi o Taquim, que criou o projeto e fez essa Câmara. Que muitas pessoas criticaram, que era o elefante branco. Hoje nós estamos vendo aí que muitas escolas vêm aqui utilizar essa escola para formar no final do ano. Na área de saúde, observamos nos PSFs e na UPA uma demora no atendimento devido à grande procura da população e também pela falta de médicos. Que solução o seu partido propõe para este problema? Bom, essa é uma pergunta bastante extensa. Eu acho que ela requer uma certa explicação, até para que vocês tomem conhecimento. Primeiro, a UPA não funciona porque os médicos em Passos não cumprem o horário dentro do plano de saúde, dentro dos PSFs. Eles ganham para trabalhar 8 horas, eles trabalham 2, 3 horas. E aonde que essas pessoas vão? Eles vão na UPA. Primeiro, para cada PSF, você atende 1000 famílias. Passos tem 17 PSF. Necessitaria, no mínimo, de 25 PSF. Então já existe uma demanda de PSF dentro da cidade. Então o que acontece? Na verdade, você sobrecarrega o sistema de saúde no UPA, porque as pessoas que lá vão ser utilizadas. Lá eles vão ser atendidos. Então o que falta, na verdade, é um gestor que faça os médicos trabalhar, um gestor que tenha coragem de pagar um salário melhor para que eles possam realmente trabalhar. Além disso, o sistema de saúde existe saúde preventiva. Tá? Quando eu fui diretor de saúde coletiva, nós tivemos 0 casos de dengue. Por quê? Porque tinha gestor administrativo que fazia com que as pessoas realmente fossem às casas e visitassem as casas. Não é o que acontece, a pessoa chega na casa, fala que visitou e não visitou. Então, fala que fez a visita e não fez a visita. Então, por isso que esse caso de dengue às vezes sempre acontecido. Então, a saúde ela é bastante complexa e eu acredito que o que a gente propõe é aumentar o número de PSF para que isso possa ser melhorado e criar um sistema de ambulatório que possa ser atendido até as 22 horas, entre 21 e 22 horas, para que os trabalhadores durante o dia possam utilizar a oportunidade de usar a noite, porque de dia estão trabalhando e não têm oportunidade de ir à noite. Em 2 anos, Passos registrou um aumento significativo no número de ocorrências policiais. Infelizmente, entre elas, homicídios, roubos e furtos. Quais são os fatores desencadeadores desse fato? Na visão do seu partido, o que deve ser melhorado na segurança pública? Bom, primeiro, precisamos colocar câmeras de monitoramento para ter segurança. Sabe? Quando a pessoa é monitorada, ela sabe que está correndo risco de descobrir que é ela. Mas isso é um fator que, na verdade, não é o mais importante. O mais importante é o que está acontecendo aqui agora. Vocês são jovens preocupados com a política. E tudo vem da política. Então, o que precisa é de política social. Nós temos que os jovens nossos têm a oportunidade de atividade, de trabalho e de lazer durante a sua faixa de idade. E ser acompanhado por especialistas. É colocar a escola de tempo integral para que o aluno passe o maior tempo dentro da escola. Porque se a escola e o pai fazer com que os pais interagem com as suas famílias, porque se a família não participa da vida do jovem, o traficante participa. Então hoje tudo que está correndo aqui é decorrência de droga. Então isso, o que nós temos que combater é o tráfico e dar incentivo para as crianças participarem do esporte. Em qual segmento, saúde, educação, cultura, seu partido irá investir mais? Por quê? Olha, eu, como professor que sou,
Eu acredito que a coisa mais importante é a educação. E quando a pessoa ela parte do princípio que o ser humano é a pessoa mais importante, eu acho que a educação, para mim, é o devo prioritário. O resto é consequência. Porque dentro da escola você tem saúde, você tem cultura, você tem tudo. É fazer, igual vocês estão aqui nesse grupo, que os jovens mais participassem da política. Porque todas as políticas, todas as decisões políticas, todas as decisões, saúde, esporte, está dentro do quê? Dentro da política. E pessoas como vocês, não só para fazer esse trabalho, mas que venham realmente participar. Não do meu partido, ou qualquer outro partido, porque todo partido é bom. Às vezes o ruim são as pessoas que estão acomodando. Deixamos agora nosso muito obrigado ao senhor e agradecemos em nome do Poder Cidadão e do Colégio Del Rey. Obrigado. Bom, o que eu espero, na verdade, ao eleitor de Passos? Que ele vote com consciência. Vote com consciência porque Passos precisa de pessoas que pensem no desenvolvimento. Nós temos uma cidade que parece que está com a população de 100 mil habitantes, mas está com o pensamento de administradores que administrou Passos como se tivesse 50 mil. Há 50 anos atrás, ou mais, nós tínhamos um aeroporto dentro de Passos. Nós tínhamos empresas aéreas que faziam, se vocês perguntaram aos seus pais, aos seus avós, e hoje nós não temos isso. Se nós olharmos o nosso passado, a nossa cidade era entre as 3 maiores do sul de Minas. Hoje Passos não configura nesse contexto. Então, quando está aqui, na verdade, o Ademir criar essa Câmara, o senhor Auro Maia, que era do PT, se vocês procurarem no jornal, falou que aqui era o elefante branco. Então, nós precisamos de pessoas que pensem grande, que pensem para frente. Então, a gente está vendo hoje que essa Câmara ela está pequena pelo tamanho pelo tamanho da cidade e porque a cidade oferece. Então, nós precisamos pensar em pessoas que pensem grande, pessoas que pensem uma rodoviária muito maior do que a que tinha. Então, gente, às vezes a gente fala, o sistema nosso, infelizmente, político e judiciário é muito ruim. Por que é ruim? As coisas não acontecem logo. Os recursos, na verdade, vêm do governo federal. Hoje, de cada 10 reais que a gente paga de imposto, 5 reais vai para o governo federal. Então, o dinheiro está no governo federal. Então, gente, nós precisamos de deputado federal. Por isso, o PP abriu mão dessa candidatura do Taquim, acreditava que era o melhor candidato, e nós criamos a oportunidade de estar com a Taíde hoje. Olha isso, tudo dela. Muito obrigada.